Muito bem, no vídeo anterior nós falamos que o comportamento que Jesus nos ensina é que nós oremos em secreto, né? E agora nós vamos entrar ali na oração do Pai Nosso, que eu li ela inteira no primeiro vídeo, né? E agora eu vou ler o versículo 9, quando Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vamos, nesse vídeo, ficar somente na primeira parte aqui, onde Jesus nos diz que nós devemos orar assim: Pai Nosso que estás nos céus. Ora, Jesus está dizendo para nós orarmos exatamente essas palavras? Acredito que não, porque no verso 7, ele nos diz o seguinte, ó: quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, né? Pagão é o que não é filho. O filho chama o pai de pai. Então Jesus não está dizendo que nós devemos dizer exatamente essas palavras: Pai Nosso que estás nos céus. A não ser que essas palavras estejam repletas, impregnadas do real significado que elas têm, né? Então vamos pegar um pedacinho menor ainda do versículo e vamos focar aqui na expressão Pai Nosso. Tá? Por que ele disse Pai Nosso? Porque quando ele estava ensinando para os discípulos. E quando nós oramos, né, nós temos alguns tipos, né, ou algumas experiências de oração, né, onde uma das experiências é a intercessão. Tá? E nessa experiência da intercessão, normalmente nós vamos interceder pela igreja, nós vamos interceder por pessoas que nós amamos, pessoas que nós queremos que sejam alcançadas pela graça de Deus. Agora mesmo nós estamos, hoje é início de 2021, hoje é dia 20 de janeiro, e nós estamos aí no momento em que as vacinas, né, para combater o Covid-19 estão começando a ser distribuídas. E faz parte da minha oração que essa distribuição ocorra da melhor maneira possível e que o maior número de pessoas possível seja imunizado no menor tempo possível, né? Então isso é intercessão. Mas focando nas palavras Pai Nosso, em primeiro lugar, nós precisamos entender, eu ia dizer o Pai, mas vamos começar com o Nosso, né? Pai Nosso, o Nosso, ele nos dá o quê? A ideia de comunidade. Eu posso e devo me dirigir a Deus como meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Nós vemos principalmente nos Salmos, o salmista diversas vezes, inúmeras vezes, se dirigindo a Deus dessa forma, né? Então, eu posso chamar Deus de meu Pai, de meu Pai. Ele é meu Pai. Ele é meu Pai, assim como Ele é seu Pai. Ele é meu Pai. Então, Ele é Pai Nosso. Então, o Nosso, ele nos dá uma ideia de comunidade. O Pai Nosso, quando nós falamos no Nosso, nós temos uma ideia de comunidade, uma ideia de que a palavra Nosso, ela está repleta de um sentido, de um sentido exatamente, de que eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu faço parte de um corpo, eu faço parte de uma comunidade. Então, quando eu oro e eu chamo meu Pai de Pai Nosso, eu estou reconhecendo que eu não estou sozinho, eu estou reconhecendo que eu tenho irmãos, eu estou reconhecendo que existe uma igreja ao redor do mundo e que essa igreja também chama este Pai de Nosso. Cada um desses irmãos ao redor do mundo chama esse Pai de Nosso. Agora, como assim chamar de Pai? Será que todos nós somos filhos de Deus? Será que é isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que nós fomos adotados em Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para a figura da adoção, nós precisamos entender, e ainda nos dias de hoje, nos dias de Jesus, a figura da adoção ela era muito mais profunda, né? Ela era carregada, ela era impregnada de um sentido e de uma prática, não sei se eu digo ritual, acho que ritual não é a palavra, mas a adoção, ela tinha uma importância tão grande, ela era encarada com uma importância tão grande, de uma forma tão séria, acho que essa é a palavra, séria,
que um filho adotado ele era capaz de ter até mesmo mais direitos do que um filho natural, né? Um filho natural ele poderia ser rejeitado, um filho adotado não. Mas vamos olhar para a adoção, vamos olhar para a figura da adoção nos dias de hoje. Pensando num processo de adoção, a gente imagina um casal que ou que não tem filhos ou que já tem filhos, mas que decidiu adotar uma criança. Em primeiro lugar, essa pessoa ela não vai escolher uma criança a dedo. Eu quero esse porque é mais bonitinho, eu quero esse porque é mais gordinho, eu quero esse porque é mais novinho. Não, existem critérios, né, que a legislação estabelece, e os pretendentes à adoção, eles podem elencar alguns aspectos, mas não todos. Aí eu não domino a lei, mas se eu não me engano, dá para elencar o sexo, né, se quer um menino, se quer uma menina. Não sei se dá para elencar a cor da pele, né, se quer uma criança morena, loira, né, não sei. Mas são alguns aspectos que os pais podem definir. E logo após esses pais, eles, quando chegar a vez deles, eles vão conhecer uma criança. E eles vão conhecer essa criança, eles vão começar a visitar essa criança, até que em determinado momento eles vão levar essa criança para sua casa e vão concretizar o ato da adoção. Porém, houve uma experiência prévia, e ao mesmo tempo que houve uma experiência prévia, não há da parte desses pais adotivos a condição de saber exatamente quem é essa criança e quem ela vai se tornar no futuro. Então, ele é um ato de escolha, né? E é um ato de escolha com riscos, vamos dizer assim. Tá? Mas a adoção nos dias de hoje, ela permite que aquela criança adotada receba o sobrenome daquela família, chame aquela mulher de mãe, chame aquele homem de pai e tenha todos os direitos de um filho natural. Tá? Então, é nisso que a gente tem que pensar quando a gente olha para a palavra pai. Em Cristo, nós fomos adotados. Nós não éramos filhos de Deus, nós éramos criaturas, estávamos perdidos, estávamos condenados, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Tudo isso é a própria palavra de Deus que nos diz. E em Cristo nós fomos adotados. Ou seja, foi necessário que Cristo morresse por nós, fosse a cruz do Calvário, se entregasse pelos meus pecados e pelos teus pecados, para que hoje nós possamos ler essa instrução de Jesus, entrar no nosso quarto e dizer: Pai, Pai nosso, mas Pai, porque o nosso eu posso trocar por meu, mas o Pai eu não posso trocar por outra coisa. Estamos orando ao Pai. Então, eu quero encerrar esse vídeo te encorajando a olhar para Deus como teu Pai e permitir que Deus te adote. Se você já é um cristão convicto, se você já entregou sua vida para Jesus, eu acho que esse é o momento de agradecer, porque foi necessário que o Filho de Deus morresse para que você pudesse chegar no seu quarto, dobrar o seu joelho e dizer: Pai. E entender que por trás dessa palavra Pai está todo um sentido de que Deus te escolheu. Vamos imaginar a terra como um grande orfanato. Nós estávamos perdidos e Deus foi lá e te escolheu para te chamar de filho e te dar os mesmos direitos do filho unigênito, do único filho que é Jesus. Quando Deus faz isso, é irrevogável. A Bíblia diz que o dom de Deus é irrevogável. Uma vez que você foi feito filho de Deus, você será filho de Deus para sempre, eternamente. Não somente nessa vida, mas na vida eterna. Porém, para que isso acontecesse, foi necessário que o Filho unigênito de Deus se entregasse pelos teus pecados. Isso significa Pai. É isso que está por trás de Pai, quando você diz Pai nosso que estás nos céus.
que essa palavra possa te abençoar e te encorajar. E se você tem alguma dúvida no teu coração, se você pode chamar Deus de Pai ou não, se você é uma das pessoas que alguma vez já me procurou, ou que não me procurou, mas que pensou dessa forma, eu tenho vergonha de chamar Deus de Pai por aquilo que eu sou. É verdade. Se for por aquilo que você é, se eu for chamar Deus de Pai por aquilo que eu sou, não tem como. Não tem como. É pelo poder do sangue de Jesus. É pelo poder do nome de Jesus que você vai chamá-lo de Pai. Então, o meu convite, o meu encorajamento é: entregue a sua vida para Jesus. Talvez a sua primeira oração deva ser: Jesus, entra na minha vida. Entra na minha vida. Jesus, eu me entrego a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Talvez essa deva ser a sua primeira oração. Se você já entregou a sua vida para Jesus, lembre que sim, você tem o direito. O Evangelho de João, capítulo 1, diz que nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, exercite esse direito. Ao terminar esse vídeo, se você puder, se você estiver num lugar reservado, feche a porta, dobre o seu joelho e diga: Pai meu, Pai nosso, Pai que estás no céu, eu sou teu filho e eu te agradeço por isso. E ore a Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te edifique e que no próximo vídeo você possa estar comigo para entender mais um pouco daquilo que é a orientação de Jesus através da oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Deus te abençoe.